Vamos lá. Rafael. Vamos começar com Rafael. Não podia dar 12, 13, 15 mil. Novamente, Rafael salvando, né? O Rafael, lembrando que prorrogou muito a continuidade de Luiz Ubeldia no comando do São Paulo, né? Não fosse o Rafael em jogos vitais do São Paulo, já teria demitido o Zubeldia antes, talvez nem teríamos Crespo. E é isso, cara. Rafael novamente salvou, e para mim, é cedo para falar, mas eu acho que deu meio caminho andado para essa classificação do São Paulo. Para mim é nota 10. E você, Matheus? Concordo em gênero, número e grau com você, Leozão, até porque você não erra. Mas antes de dar a nota para Rafael, eu gostaria de fazer um preâmbulo, na verdade, um prólogo, que seria o fato de que a gente teve o imponderável ao nosso lado e Cardona, né? São personagens da partida que a gente deveria colocar, inclusive, aí nas notas. Cardona, para mim, nota 10, personagem do jogo, incrível ele perder esses dois pênaltis. Mas tem as traves também, né? Tanto a trave direita quanto a trave esquerda ajudaram a gente a se safar nesse jogo. Rafael, ele não apenas pulou certo na primeira batida de Cardona, como na segunda ele apontou o canto que Cardona ia bater. Bata lá! Desafiou. E aí mexeu com o ego de uma pessoa que já havia perdido o pênalti. E mexer com o ego de jogador, às vezes dá certo. Nesse caso, a gente não deu sorte, a gente contou com a experiência de nosso goleiro, que muita gente reclama, fala que ele não é pegador de pênaltis, mas na hora da decisão, como foi o caso da Supercopa em cima do rival, agora ele mostrou que pode sim ser um jogador fundamental. Ele realmente segurou o Zubeldia durante aquele período. Hoje ele fez uma partida que realmente ele não foi muito exigido no sentido de muitas defesas. Na hora da bola do. Acho que foi. Não me lembro qual foi, não sei se foi o Marlos Moreno, que tirou ele do. Que voltou na trave, mas assim. No geral, ele para mim foi o nome da partida para o São Paulo, então para mim ele é nota 10 também. Vamos continuar com as nossas notas aqui, Matheusão. Vamos nessa. Ferrarese, 3,9 a média dele aqui. Léo, eu vou confessar a você que, diferentemente das outras pessoas, eu não estava assistindo uma partida tão ruim. Eu achei ele um pouco abaixo do que ele costuma jogar. Ele estava meio desengonçado em campo. Mas, diante dos excessos, no caso, o primeiro pênalti, que Gabi teve dúvidas sobre ser ou não, mas eu acho que nas regras atuais não tem como não ser. A mão dele estava, né? No segundo, eu achei que ele foi infantil, porque a bola não era a bola que representava perigo, estava indo para a lateral, ele chegou de uma maneira desengonçada no atacante do Atlético Nacional. Então, pelo só fato de ele ter feito os dois pênaltis, a nota dele já seria baixa. Mas, assim, confesso que eu não achei uma partida tão ruim assim. E é claro, né? Como você bem falou no início, é uma questão de opinião, de visão de jogo, mas para mim pelos pênaltis, mais pelos pênaltis, pelo que ele cometeu, pelo que poderia ser, é que Ferrarese merece uma nota 3,5. 3,5 então para Ferrarese. Cara, a situação do Ferrarese é muito simples, Matheusão, foi o que a gente comentou. Na linha de 3, o zagueiro muitas vezes tem que fazer uma função de volante. E o Ferrarese fez isso muito bem. Eu até elogiei muito ele, que ele faz isso com maestria, desde que o Crespo chegou ao São Paulo. Mas hoje parece que ele desaprendeu, e tudo bem também, cara, né? Porque ninguém consegue viver de altos o tempo inteiro. Hoje foi uma partida muito abaixo dele. Errou tempo de bola, errou cobertura. E, cara, assim, o primeiro pênalti eu nem vou colocar tanto na conta dele, porque ele tava meio de costas. Eu, sinceramente, não daria aquele pênalti. Mas o segundo, com o jogador indo para lateral, indo para trás, ele não precisava dar aquele bote, ele foi displicente. Então eu acho que ele estava um pouco desconecto do jogo. Vou dar nota 3,5 para ele também, cara. Achei bem abaixo hoje, cara. Alan Franco. Gostei da partida de Alan Franco hoje, mas um jogador que eu estava acompanhando os comentários, as pessoas não gostaram da zaga. Acho que até o próprio Vitor Valassa falou que a zaga de São Paulo não foi muito bem, salvo engano, em algum momento ele falou. Eu gostei da partida de Alan Franco, achei que ele fez uma partida muito segura. Quando ele foi exigido, ele conseguiu, né? Inclusive, em muitos lances, ele deu uma segurança aos seus companheiros, ele conseguiu fazer a catimba, fazer inclusive a conversação com os outros jogadores do Atlético Nacional, apaziguando, principalmente naquela hora que Ferrarese já estava de cabeça quente
com o jogador e poderia ser expulso a qualquer momento ali, né? Inclusive, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo um jogador com a atitude de Ferrarese fazer 2 pênaltis, já ter amarelo, não ser expulso. Mas assim, eu gostei da partida de Alan Franco, eu acho que a nota 7 aí tá muito bem dada para ele. Nota 7, então, para Alan Franco. Vamos lá. Vamos lá, siga o relator. Nota 7. Sabino, rapidamente. Rapidamente, Sabino, achei que ele fez uma partida razoável, ele foi discreto, mas não comprometeu, achei que ele deu bons botes, acho que a nota 6 está de bom tamanho para ele. Nota 6, então, para Sabino. Cara, eu vou ser muito sucinto, cara. O Sabino fez uma partida regular hoje, mas me incomoda muito a saída de jogo dele pela esquerda. Eu acho que ele, às vezes, ele é muito afobado, cara. Ele precisa segurar um pouquinho mais, porque como esses médios, né, esses volantes do Crespo sobem muito, às vezes ele não acha esses caras e ele fica sem saber o que fazer com a bola. Então, subir um pouquinho mais, carregar um pouquinho mais essa bola para dar espaço com mais qualidade. Mas é isso, também não fez uma partida horrorosa. Cedric Soares, eu vou ser sincero, mais uma partida boa do Cedric hoje, tá? Ia falar justamente isso. Parece que eu vivi para queimar minha língua com relação a Cedric Soares. Gostei da partida dele hoje lá na Colômbia. Acho que ele deve ser mantido no time, inclusive. Uma partida bastante. Ele ajudou bastante o time. Ele é lógico, né? Ele não auxilia muito lá no ataque, mas eu achei que dentro da limitação que ele tem que ele está apresentando como futebol do São Paulo, não é que não, cara, que já rodou a Europa toda, mas acredito que os 6,5 você daria, Léo? Cara, Cedric Soares, vamos lá, 6,5. Fez uma partida ok, fez uma partida de 6,5 também, nada demais, mas Demais. é que ele vinha muito mal, né? E aí eu acho que ele tá começando uns 3 jogos que ele vem numa sequência de não comprometer. Pelo que ele estava jogando, já é um bom sinal, né? Obviamente que a gente espera muito de um cara que jogou Eurocopa com Cristiano Ronaldo e tudo mais, o que foi falado sobre Cedric Soares. Deve bastante ainda, mas hoje fez uma partida ok. Marcos Antônio, o Vitinha brasileiro. Genial. Esse rapaz é genial. Gostaria, vou até procurar depois o mapa de calor desse cara no jogo. Ele corre o campo inteiro, ele salva bolas, ele tá no ataque, ele puxa contra-ataque, ele tá na defesa. Ele, para mim, espetacular. Vitinha, 8,5. 8,5, tranquilamente, tranquilamente. Certo, vamos 8,5 para ele também, muito bom. Assim, o primeiro tempo do Marcos Antônio foi abaixo, tá? Do que ele geralmente joga. Ali até aí ficou fácil a gente entender que o Vitor elucidou muito bem, né? Porque foi um primeiro tempo como o Alisson, um jogador de ocupar espaços, e o Marcos Antônio muitas vezes tinha que fazer essa função do 5, né? O São Paulo ficou sobrecarregado no meio-campo, porque, como ele disse, né, os pontas vêm para dentro. Então, o Marcos Antônio ficou com uma dupla função porque ele estava fazendo uma marcação individual. Então, sobrecarregou ele no setor. Agora, no segundo tempo, ele já acertou, né? E aquela coisa, quando o Marcos Antônio vai bem, o time todo do São Paulo vai bem. Ele E hoje, despertou depois daquela novamente, bolada que ele tomou na cara, velho. pois é, ele acordou ali, tomou uma bolada, ele acordou. Coitado. Bobadilha. O Bobadilha, eu não achei que ele fez uma partida excepcional, mas também não comprometeu. Acho que é uma partida para 6,5 mesmo. 6,5. Seguimos então o relator. Alisson. Olha, Alisson, eu nem começaria com ele e talvez eu nem o colocasse em campo. Não gostei hoje do jogo de Alisson. Muito Achei abaixo. que, além de ser abaixo, ele poderia ter comprometido o São Paulo naquele carrinho desnecessário que ele deu, que ele poderia ter levado o cartão vermelho. Ele levou o amarelo, achei até que ficou meio de graça. Tá na hora, eu tava pensando até que o VAR ia chamar. Mas, assim, eu não gostei da partida dele hoje, sendo poucas ideias, acho que é nota 5. Cara, sinceramente, eu tava dando nota 5 e 6 pro Alisson pela constância dele, né? Ele é um dos principais jogadores do São Paulo há anos. Cara, eu vou dar nota 4 para ficar no 4,5, tá? Novamente uma partida ruim e dou aqui uma passadinha de pano porque não é a função dele jogar de 10. Na verdade, ele não joga de 10, né? O São Paulo não tem o 10 de ofício quando joga com ele. Ele joga mais flutuando. Mas assim, eu achei ele muito perdido. Do meio-campo de São Paulo foi o mais perdido e o que menos se achou e achou o tempo de bola. No primeiro tempo, sobretudo. Tinha uma partida bem abaixo dele. Enzo Dias. E antes de falar de Enzo Dias, eu vou colocar na tela aqui uma imagem que o Gabriel Sá me mandou. Genial isso aqui.
já dando os créditos, vou até pegar o nome do fotógrafo. A imagem é de Silas Lambert, tá? Olha isso aqui, cara. Tudo bem que se a gente analisar o lance, a plástica do lance ficou mais do que o lance em si. Mas olha isso aqui é raça pura, isso aqui é o sangue São Paulo no final do jogo, para dar aquela catimbada. E, obviamente, não machucou ninguém, por isso que a gente está falando bem. Né? O jogador do Atlético Nacional depois voltou dando pique lá de 100 metros. Então, Enzo Dias, com essa imagem maravilhosa, para mim, nota 8. Nota 8 também, repito o que você está falando. Esse jogador era o Rino Estroza, que já tinha tomado uma voadora anteriormente, pulou, não conseguiu passar pelo Enzo Dias. Inclusive, esse lance me lembrou um pouco aquele lance de Lugano com Gerrard na final do Mundial, que me aliviou bastante, assim como essa também, que já estava no final do jogo, e a qualquer momento o Atlético Nacional poderia chegar para fazer alguma coisa. Eu achei que Enzo Dias fez uma partidaça hoje. Eu vi alguns comentários falando que Enzo Dias não jogou. Esse rapaz é a cara da Libertadores pro São Paulo. É a cara da Libertadores. Achei que ele fez uma partidaça. Para mim, eu que acompanho o relator dessa vez. Nota 8 para ele. Cara, partidaça é assim, ele é um touro, né, fisicamente, cara. Ele acompanha o jogo inteiro e você tá 45 do segundo tempo, ele aí, meu, correndo para cima, dando voadora se precisar, jogando se precisar. É aquele cara que faz o arroz com o feijão muito bem feito. Eu gosto muito do Enzo mesmo, tá? Vem dando muito conta do recado ali, porque o Wendel estava superior a ele, né? E obviamente o Wendel ele consegue apoiar melhor do que o Enzo. Mas, cara, gosto muito do Enzo. Luciano, já vou aqui, eu sou um dos defensores do Luciano. Partida abaixo dele hoje, tá? Acho que deveu um pouco, errou um gol ali, putz, no segundo tempo, cara, ele o goleiro, eu até achei que ele tava, mas eu achei um pouco abaixo, para mim é nota 5. Muito abaixo do que ele pode apresentar. Parecia que ele estava se escondendo no primeiro tempo. Eu vi uma estatística de que ele só deu 6 passes, 5 certos, né? Um errado. Mas, assim, a gente espera sempre mais de Luciano. Talvez o problema seja esse. Aquele lance ali, ele não pode errar. Ele não pode errar aquele lance da cara que ele recebeu. O São Paulo chegou tocando a bola. Ali eu pensei que ia ser 1-0 Salvador. Eu vou de 5 para Luciano. Tô recebendo informações ali sobre a confusão, a gente vai falar logo depois. Pode falar de novo, Matheus, por favor, desculpa. 5, nota 5. 5. Beleza, chegamos então, nota 5 para o Luciano. Muito abaixo hoje. Hoje foi abaixo. O Luciano não foi bem. Teve uma questão tática que o Vitor também trouxe para a gente aí, que aí faz a gente entender o porquê que ele foi abaixo, né? Ele precisava fazer essa função, né, para abrir os espaços, e com o Alisson ali faltou esse jogador apoiado, que é o Rodriguinho. O Alisson ele ataca os espaços, o Rodriguinho ataca os espaços com você. Então o Luciano precisa desse Oscar, desse Rodriguinho para conseguir jogar bem, né? Ou melhor, para conseguir jogar melhor. E então faltou isso hoje, e mais uma partida ruim, que eu também vou falar do André, já começando. Cara, é o seguinte, hoje assisti o jogo com meu pai, tô na casa do meu pai porque eu tenho um filho de 5 meses, e aí, obviamente, a gente, nesses pós-jogos, a gente tem que estar sentindo a energia do estádio e tal, né? E aí eu não posso falar muito alto e tudo mais, mas enfim. E meu pai, pô, você tá pegando no pé e tudo, mas não é pegando no pé, eu torço pro André fazer 5 gols num jogo, ser o artilheiro do São Paulo na história. Só que, cara, ele tá numa posição que não favorece ele. Que eu saiba, o André nunca jogou de centroavante. E no sistema do Crespo, ele precisa fazer referência, ele precisa receber a bola, ele precisa segurar. No sistema com 3 zagueiros, o centroavante tem que ser esse desafogo. O André não consegue sustentar. Hoje foi um jogo que eu entendi depois do jogo que não favoreceu ele, não teve essa ligação, então os passes não chegaram. Mas, cara, tradicionalmente o André não consegue sustentar essa bola, não consegue segurar. Então, ou ele tem uma conversa também com o Crespo e fala, cara, não estou conseguindo jogar nessa função, vou disputar a posição com o Luciano, né? E aí podemos testar o Dineno, enfim, ou fica complicado. Mais uma partida muito abaixo do André, na minha opinião, nota 4 para ele. E você, Matheusão? Houve um lance também no primeiro tempo, não sei se você se lembra, que ele pegou uma bola e meteu na lua, que ele pegou ali de fora da área, que representa bastante o que ele vem desempenhando em campo. Ele não vem entregando, claro, né? Como você bem analisou aí, talvez pelo fato de ele não estar jogando na posição que ele costuma jogar,
até porque ele é um cara que ali dentro da área, apesar de perder muitos gols, ele faz gols, ele é artilheiro do São Paulo no ano, mas eu considero mais uma partida em que eu já sabia, quando a bola era lançada para ele, eu sabia que o São Paulo ia perder a bola, que a bola ia bater e voltar. Nota 4 também para o André Silva. Eu não sei o que é que sustenta a titularidade de André Silva no São Paulo. E novamente, assim, toda e qualquer nota que a gente está dando é extremamente pelo lado profissional, tá? E a gente torce para os caras que a gente está dando nota baixa no próximo jogo, cala a boca de todo mundo. Mas a gente tem que falar o que a gente vê. E, cara, o André não vem entregando faz bastante tempo. Ah, ele é um dos artilheiros da temporada. Tudo bem. Mas, cara, nessa função, para mim, não funciona, não me entrega, né? E eu acho que ele precisa aí treinar um pouquinho mais de finalização e dar a volta por cima, e a gente espera que dê a volta por cima. Rodriguinho, aqui, Matheus, vamos ativar o modo jato, até porque são jogadores que jogaram menos, porque eles têm bastante coisa para falar. Tá chegando informações lá de Medellín exclusivas para a gente. E depois ainda tem coletiva e zona mista. Rodriguinho. Só para falar rapidamente, para mim, o Rodriguinho entrou muito bem, não sentiu a partida. Gostei muito do futebol dele. Vitor também o elogiou bastante. A movimentação de Rodriguinho muito me anima. É um jogador realmente que eu sei que vai brilhar se ele permanecer no São Paulo. Para mim, hoje, nota 7,5. Nota 7,5 para Rodriguinho. Eu vou seguir com você. Não senti o jogo, foi muito bem. E eu entraria com ele titular. Eu acho que o Crespo não vai fazer grandes mexidas e mudanças da forma de jogo. Acho que vai entrar basicamente com o mesmo time, se todo mundo tiver condição. Mas eu tiraria o Alisson e colocaria o Rodriguinho. E eu acho que ele vai fazer isso, né? Ele precisa de jogo apoiado no Morumbi para essa bola chegar com qualidade, principalmente para o Luciano. Para quem jogar com o Luciano, no caso, acho que vai continuar sendo o André. Lucas Moura, novamente. Cara, sentiu o Lucas ainda puxando muito a perna, sentiu o Lucas sentindo ainda, não sei se ele tá também sem confiança, porque a lesão dele é a lesão que prejudica o sprint, que prejudica o arranque, e é a característica dele. Então eu senti ele ainda meio desconexo, né, do jogo em si, mas o Lucas é a nossa principal arma de jogo. Eu não tenho certeza que um chute, um passe, ele muda completamente a história do jogo. Vou dar nota 5 para ele hoje. Você, Matheusão? Eu nunca vou dar nota abaixo de 5 para Lucas. Achei que ele também estava sem aquela confiança que a gente já conhece de pegar a bola, partir para cima. Inclusive, teve a bola que ele pegou na ponta, que ele desistiu de ir para frente, voltou, que não é o costume de ele fazer isso. Ele fez uma partida que deu para o gasto, para quem está voltando. Então, para mim, nota 5 também. Nota 5. Show de bola. Então, Lucas Moura, nota 5. Ferreirinha, vamos lá. Ferreirinha, Pablo Maia e Luan jogaram pouco. Nota para os 3. Eu vou ficar apenas na média, né? Vou dar 5 para os 3, né? Eles entraram ali no final do jogo, não comprometeram, também não fizeram nada de diferente. 5. Eu vou colocar 5,5 porque eu tive que colocar 5,5 para o Luan. E aí, caraca, tá maluco o negócio aqui. É muita tecnologia pro velhinho aqui. Agora foi. Hernan Crespo, para a gente finalizar as notas aqui, Matheusão. Para a gente finalizar com chave de ouro, o Crespo entregou mais uma partida que eu achei bastante segura do São Paulo. Assim, foram vários sustos, né? A gente tomou 2 bolas na trave, houve 2 pênaltis, mas no geral eu achei que o erro de Crespo foi entrar com Alisson e talvez com André Silva. Mas eu enxerguei o que ele queria com essa partida. Ele queria sobreviver. Ele queria fazer com que o São Paulo voltasse para São Paulo com a possibilidade de uma classificação tranquila no Morumbi, e é o que eu acho que vai acontecer na próxima terça-feira. Eu achei que as substituições que ele fez foram muito boas. Apesar disso, o São Paulo passou mais sufoco até no segundo tempo do que no primeiro, mas eu, no geral, até pelo fato do histórico do Atlético Nacional estar bem nas últimas partidas, do Atlético Nacional está invicto na Libertadores em casa, a pressão da torcida, como é jogar na Colômbia, o peso da Libertadores, eu acho que eu vou dar nota 7 para Crespo hoje.